Show de bola. Hoje a gente vai falar, a gente vai dar continuidade, né, ao assunto de renda fixa, renda variável, só que a gente vai começar a falar um pouco sobre fundos de investimento, tá? Que é o quarto módulo da prova da CEA. Então a gente vai ver na prática como é que funciona, o que que são os fundos de investimento, como eles são classificados, como que é a estrutura de um fundo. Então vamos lá, deixa eu aqui já compartilhar minha guia com vocês. Mas tá um frio, né? Que barbaridade. Estão vendo minha tela? Sim. Então vamos lá. Então vamos falar hoje de fundos de investimento, né? O que que são os fundos de investimento? É a classe de ativo financeiro, né? De classificação de investimento que é bem corriqueiro, né? Não era tão comum no passado, hoje já ficou mais popular, né? Então, o que que são, né? Os fundos de investimento? Então, um fundo de investimento é uma carteira coletiva de ativos financeiros, né? Ela é formada pela união dos recursos de vários investidores, que a gente vai chamar aqui de cotistas, tá? Que são administrados por um gestor, tá? E o objetivo é aplicar esse capital, fazer uma diversificação desse capital, né? Aplicando em ações, títulos públicos, títulos de câmbio, entre outros, que buscam uma rentabilidade utilizando a diversificação, né? Então, qual que é a principal regra do investidor? É nunca colocar os ovos numa cesta só. É fazer uma diversificação. E os fundos de investimento é uma ferramenta que ajuda a fazer isso, né? Não é todo mundo que tem tempo e discernimento para poder montar uma carteira de investimentos, né? Ah, vou alocar 10% em CDB, 10% em LCA, 20% em ações. Então, para quem não tem esse tempo e quem não tem essa paciência, utiliza de fundo de investimento, tá? Que são eu gosto muito de combinar, assim, de explicar fundo de investimento comparando-se a um condomínio, né? Onde cada apartamento representa uma cota e a união, né, desses apartamentos faz o condomínio, né? Então, o condomínio ali é o bem comum, onde todo mundo está buscando uma rentabilidade, tá? Todo mundo que está aplicando nesse fundo, está se tornando cotista, está buscando o mesmo objetivo. Então, quais são as principais características de um fundo de investimento, né? Então, o fundo de investimento, ele conta com uma gestão profissional, tá? No caso, às vezes é uma pessoa física, às vezes é uma pessoa jurídica, tá? No caso da pessoa física, ela tem que ter uma certificaçãozinha chamada CFG, que é a Certificação de Fundamentos de Gestão, da Ambima também, para a pessoa ser habilitada a ser um gestor, tá? De fundo de investimento. Então, um fundo de investimento, né, para ser constituído, ele precisa de gestão profissional. A questão que eu falei agora há pouco da diversificação dos investimentos, então, muito provável que um fundo de investimento ele seja diversificado, ou seja, ele aloque em vários produtos diferentes, né, buscando um benchmark pré-estabelecido, CDI, enfim, Ibovespa. Os cotistas, eles compartilham ganhos e perdas proporcionalmente, tá? Isso por quê? Porque os cotistas, eles são donos do fundo, né? Então, quando eu compro uma cota de um fundo de investimento, eu sou dono daquele pedacinho daquele fundo, tá? Daquele patrimônio daquele fundo, que um gestor está cuidando. Quem que regulamenta isso? É a CVM, tá? Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, ela é responsável por supervisionar esse tipo de mercado, tá? Então, como é que são constituídos, né? Então, para constituir um fundo de investimento, precisa de basicamente duas coisas, né? Os cotistas e as cotas. Os cotistas, eu gosto de dizer que são os investidores, tá? Que aplicam o dinheiro no fundo de investimento. Então, cada cotista, ele possui uma participação proporcional no patrimônio do fundo. Então, cada cota, independente de quem comprou, ela tem o mesmo peso. É óbvio, né? Uma pessoa com mais capital, ela adquire mais cotas, né? Ela tem uma participação mais relevante, né? E as cotas representam essa participação. Então, quando o cara ele compra, né? Ele cotiza, né? Ele investe num fundo de investimento, ele está comprando cotas desse fundo. Então, ele está compartilhando seus ganhos, suas perdas, né?
E a valorização, né, o ganho dele depende da valorização ou da desvalorização da cota. Então, por exemplo, se ele comprou uma cota de um fundo de investimento a R$ 10 e essa cota passou a 11, então ele vai realizar o lucro de R$ 1 por cota comprada, né? Ele ganha na valorização da cota, né? E não pela valorização ou desvalorização do ativo. Porque dentro do fundo de investimento, o que pode acontecer? Pode acontecer de um ativo valorizar e o outro desvalorizar. Mas o que vale é no fechamento de mercado, né? Se a soma das valorizações for maior do que a dos prejuízos. Então, por isso que é a questão da diversificação, né? Tu investe em vários tipos de produtos diferentes. Então, para a gente auferir lucro ou prejuízo em um fundo de investimento, a gente tem que observar o preço da cota do dia, né? A cota de abertura e a cota de fechamento. Ainda continuando falando sobre a constituição, né, de um fundo de investimento, como que funciona essa brincadeira, né? Então, a gente tem aqui o administrador, tá? O administrador, como eu estava falando lá do condomínio, né? Ele é como se fosse a imobiliária, né? Ele é responsável pela estrutura legal e operacional do fundo. Ele cuida de toda a parte burocrática, tá? Cuida da documentação, da contabilidade, do cálculo do valor das cotas e a comunicação com os cotistas, né? Se vai fazer uma assembleia para poder a divulgar as informações do fundo, oferir lucro, resultado, assim, quem mostra esse balanço é o administrador. O gestor é aquele cara, que, como eu falei no começo, né, que ele geralmente é um especialista no mercado, tá? E ele decide aonde ele quer investir os recursos do fundo. Então, ele tem lá 1 bilhão no fundo. Então, ele vai alocar de acordo com a estratégia que o fundo adota. Se for um fundo conservador, vai investir mais em renda fixa do que em renda variável. Vai investir, se for um fundo moderado, talvez invista em multimercado ou um fundo de ações, ou se é um arrojado, ele investe tudo em ações, enfim. O gestor, ele vai gerir os recursos dentro do fundo e ele é responsável, né, para poder acompanhar o benchmark estabelecido, tá? Então, é o cara que executa a estratégia do fundo de investimento. Então, o gestor, repetindo, o gestor é aquele cara que compra e vende os recursos do fundo, ele administra, tá? Por que eu estou repetindo e frisando isso? Porque na prova tem muita pegadinha que confunde os papéis do administrador e do gestor, tá? Então, o administrador é aquele cara que cuida da burocracia, é aquele cara que constitui o fundo, é aquele cara que cuida da papelada, ou aquele cara que responde perante a lei, tá? O gestor é o cara que faz a gestão dos recursos de acordo com a lâmina do fundo, um perfil do fundo de investimento. Temos aqui também o custodiante, né? O custodiante, ela é a instituição financeira que é responsável por guardar e registrar os ativos do fundo. Garante segurança e controle sobre os investimentos. Geralmente são bancos de investimento, tá, pessoal? Nas primeiras aulas eu falei lá sobre os bancos, os tipos de bancos, né? E o custodiante geralmente é o banco de investimento que é responsável para poder lastrear os títulos, tá? E um auditor independente, né? Que é uma empresa que ela é independente, né? Do gestor, do administrador e do custodiante, que faz uma auditoria no fundo, né? Ele verifica as demonstrações financeiras, né, com fluxo de caixa, demonstrações contábeis, e assegura uma transparência, né, e a conformidade conforme as normas da CVM e a Ambima, que a Ambima também tem voz nos fundos de investimento. Geralmente, tá, nos bancões, o administrador, o gestor e o custodiante, geralmente são a mesma pessoa. Óbvio, né, com CNPJs diferentes. Então, eu gosto muito de usar o Bradesco, porque o Bradesco tem tudo essas coisas, assim, tudo que eu falo nas aulas, o Bradesco tem. Então, tem a empresa do Bradesco lá, que é a administradora de fundos de investimento, que é a Bradesco lá, fulaninho de tal lá, CNPJX. Tem lá a Bradesco, gestor de fundos de investimento, que é uma outra pessoa, um outro CNPJ. E tem o Banco Bradesco, que é o que faz a custódia, né, que é a instituição financeira. Então, na prática são coisas diferentes, mas desculpa, na teoria são coisas diferentes, mas na prática, geralmente, o bancão, ele vai lá e assume esses três papéis aqui,
né? Tanto de administrador, de gestor e de custodiante, óbvio, em CNPJs diferentes. O administrador... Peraí, só aqui, essa aqui eu dupliquei o slide. Então, beleza. Cotização, tá? O que é uma cotização? É o processo de definição do valor da cota no momento da aplicação ou resgate. Então, o que seria? Vamos supor, eu tenho R$ 1.000, eu quero investir num fundo multimercado. Eu vou lá no aplicativo do banco e olho. Ah, a cota está R$ 12, então eu vou cotizar, tá? Eu vou transformar o meu dinheiro em cotas, tá? Isso tanto para aplicar como para resgatar. Quando eu vou resgatar, eu vou lá de novo no aplicativo do banco para fazer o resgate, né? E vou cotizar ele para poder voltar a virar dinheiro, tá? Então, por isso que eu falo, eu estou comprando cotas. Estou investindo meu dinheiro, estou comprando cotas, ou seja, eu estou trocando meu dinheiro por cotas, tá? Isso pode ocorrer tanto em D mais zero, ou seja, no mesmo dia, né? D é dia, né? Ou seja, em D mais zero, ou em alguns dias úteis após a solicitação, ou seja, D mais um ou D mais 2. Essa nomenclatura D mais zero aqui é muito importante, tá? Para quem quer trabalhar no mercado financeiro, isso aqui é crucial, tá? Então, D mais zero é no mesmo dia, D mais um é um dia depois, D mais 2 dias úteis depois, tá? Isso eu sempre falando de dias úteis, tá, pessoal? Então, às vezes, para poder eu comprar cotas num fundo de investimento, pode levar um dia para poder cotizar. Pode levar 2, para resgatar pode levar 3, enfim, isso está sempre na lâmina do fundo, tá? Isso está sempre no prospecto ali de como funciona esse fundo de investimento. Tudo normatizado pela Ambima, tá? Então, a aplicação, né, como eu falei aqui, é quando o investidor compra as cotas, e o resgate é quando o investidor vende as suas cotas e retira o dinheiro que ele investiu. Tipos de fundo. Então, existem aqui alguns tipos de fundo que eu queria mostrar para vocês, a começar pelo fundo de renda fixa. Então, tudo aquilo que a gente viu na penúltima aula sobre renda fixa, se junta aqui, tá? Então, o que é o fundo de renda fixa? São fundos que têm preferência, ou seja, que investem principalmente em títulos públicos e privados de renda fixa, tá? Tesouro Direto, CDB, LCI, debênture e demais produtos. Pedro, pode investir um fundo de renda fixa pode investir em ações? Pode. Só que assim, a principal característica de um fundo de investimento de renda fixa é concentrar o seu capital, a maior parte, né, do seu capital, em títulos de renda fixa, né? Então, o principal objetivo é buscar uma rentabilidade com uma menor volatilidade, acompanhando os juros da economia. Volatilidade, o que é? É o desvio padrão, né? Então, assim, é quanto que o ativo varia. Então, ativos com maiores oscilações, tanto para mais como para menos, significa que são ativos mais arriscados. Então, isso difere da renda fixa, né, pessoal, que eu falei que geralmente são títulos mais seguros quando comparado com renda variável. Então, um fundo de renda fixa, ele investe em todos esses tipos de produtos aqui, né? Pode investir em outros, mas eles dão foco geralmente em títulos de renda fixa, tá? Aqueles que possuem uma menor volatilidade e possuem um rendimento talvez não tão bom quanto na renda variável, né? Se for positivo, mas, né? Todo dia um pouco e um pouco todo dia, né? Pode ir mais devagar, mas é garantido, tá? Na verdade, garantido não, né? Mas é uma coisa mais certa. Fundos de ações, tá? Os fundos de ações são aqueles fundos que aplicam no mínimo aí 2/3 do seu patrimônio em ações, tá? Que são negociadas na B3, na Bolsa de Valores brasileira, tá? Então, para ser considerado fundo de ação, o patrimônio do fundo deve ser composto ali no mínimo 67%, 2/3, em ações. Pode negociar o restante em títulos de renda fixa, tá? Ou em qualquer outro tipo de ativo. Então, o seu principal objetivo é uma maior rentabilidade no longo prazo, né? Já que eu estou investindo em ações, aproveitando o potencial de valorização das empresas. Então, o perfil de risco para esse tipo de investimento é alto, pois, né, está exposto a uma maior volatilidade no mercado de ações, tá? Próximo tipo, fundos de multimercado, tá? Os fundos multimercado são os fundos que
eles combinam uma diferente classe de ativos, tá? Renda fixa, ações, câmbio e derivativos. Né? Derivativos a gente viu na última aula. Buscando uma maior flexibilidade na estratégia. A maioria dos fundos são classificados como fundo multimercado, né? Eles investem, eles fazem uma diversificação de acordo com o seu perfil, né? Te indicam um fundo de acordo com o seu perfil. A maioria deles é multimercado, por quê? Porque ele tem um pouquinho de cada coisa. É justamente aquela questão, né? De não guardar os ovos na mesma cesta, né? Para poder, se, por exemplo, der alguma coisa errada com um tipo de fundo, tu ter o restante ali, tá? Qual que é o principal objetivo de um fundo multimercado? É maximizar o retorno ajustado, tá? Ajustado ao risco, né, por meio da diversificação e a liberdade de alocação. Então, o perfil de risco é de moderado a alto, tá? Isso em comparação com o fundo de ações, dependendo da estratégia que é adotada pelo gestor, tá? Ah, Pedro, o gestor ele pode escolher onde ele quer botar num fundo de multimercado? Pode, tá? Desde que não fuja da estratégia do prospecto do fundo. Agora eu vou falar um pouco sobre vantagens e desvantagens dos fundos de investimento. Vantagens, tá? A gente tem uma gestão profissional, tá? São as decisões que são tomadas pelos especialistas de mercado. Então, a empresa lá que faz a gestão dos ativos tem certificação financeira, tem conhecimento de mercado, né? Até porque tem que ter uma outra certificação que foge da Anbima, que foge da nossa aqui, né? Que é a CEA, que é a CFG-CGA, né? Então, assim, quem tá ali como gestor é porque realmente sabe daquilo que está fazendo, né? Na maioria das vezes, tá? Acesso a ativos sofisticados, como debêntures, derivativos, ações globais. Quem não conhece, por exemplo, muito do mercado internacional, não vai investir em ações globais, por exemplo. Mas através de um fundo de investimento, ela pode acessar esse tipo de investimento, né? Por quê? Porque democratiza, é mais fácil, é mais simples, não tem que ficar se preocupando com tanta informação ao mesmo tempo, né? Ou seja, consegue diversificar, tá? A diversificação é automática, ou seja, investimentos em ativos ao mesmo tempo, vários ativos ao mesmo tempo. E a transparência, né? São regulados pela CVM e são obrigados a divulgar informações, tá? Sugiro como leitura extra verificar como as empresas, ou seja, como os bancos, como as corretoras são obrigadas, os fundos, né, como um todo, são obrigados a divulgar as informações, tá? Tem fundos que tem que demonstrar resultado a cada 6 meses, tem fundo que tem que botar balança anual, tá? Desvantagens. As taxas de administração e performance, tá? Essas, elas reduzem a rentabilidade, tá, do fundo. Então, nem o fundo de investimento, né? Ou seja, o banco não vai trabalhar de graça, tá? Então, se teve lucro, o fundo de investimento, ou seja, houve valorização, o banco vai pegar uma parte daquele resultado para poder remunerar, obviamente, né? O gestor, a administração, os custos operacionais, enfim, né? E isso tende a reduzir a rentabilidade do fundo, né? Tem a taxa de performance. Se por acaso o fundo ele está atrelado ali ao CDI, então o prospecto do fundo é de seguir o CDI. E aí o gestor do fundo faz a estratégia, monta a estratégia, vende os títulos, vende e compra títulos, ele consegue uma rentabilidade superior ao CDI, pode ser, não é obrigado, né? Pode ser que haja também uma cobrança de uma taxa de performance, tá? E isso somente se superar o benchmarking estabelecido da lâmina do fundo. Menor controle individual. O investidor, ele não escolhe aonde ele quer aplicar, né? Embora você acesse uma gama maior de produtos, quem decide quem vai, em que e no que vai ser aplicado é o gestor. Ou seja, o investidor, ele não escolhe, ele só entra no grupo, tá? A não ser que o fundo comece a dar prejuízo. Daí é chamado uma Assembleia Geral Extraordinária, né? Ordinária, uma AGO, e para poder fazer uma reunião com o gestor e os cotistas, né? Óbvio, os maiores cotistas, aqueles que têm maior parte aplicada, né? Na verdade, todos podem participar, mas aqueles que dão voto mesmo, geralmente são os que possuem maior quantidade de cotas. Para poder entender o que está acontecendo, tá? Também tem se o fundo der prejuízo em 3 exercícios seguintes, é chamado uma AGO automaticamente, isso é obrigatório pela CVM. Prazo para resgate. O dinheiro pode demorar alguns dias para ser recebido. Aquela questão que eu falei, né? D+1, D+2, prazo de cotização, né? Para transformar os ativos em dinheiro ou
transformar o dinheiro em cotas, tá? E também há a possibilidade de perdas, né? Mesmo com uma gestão profissional, o fundo pode ter resultado negativo. Na verdade, a possibilidade de perda, ela está em qualquer ativo financeiro, né? Só que isso tudo depende do teu perfil de investimento. Então, assim, os fundos de investimento são boas opções de investimento? Claro que são. Mas a pessoa que está investindo, né, tem que saber dos riscos que ela está correndo. Igual eu já falei, né, taxa de administração e de performance. A taxa de administração remunera o trabalho do gestor e do administrador, ela é cobrada anualmente e ela incide diariamente sobre o valor investido, tá? E a taxa de performance é aquela cobrança adicional, né, se houver, né, quando o fundo ele supera o seu índice de referência, tá? O benchmark, essa sigla em inglês, essa palavra aqui estrangeira, ela significa índice de referência, tá? O benchmark é o objetivo, né? Ou seja, quando ele supera o objetivo, ou seja, o CDI ou Ibovespa, é um percentual sobre o que passou. Então, se, por exemplo, o CDI está, vamos supor, 14,9 hoje, tá? Se o fundo ele tiver uma performance de 15%, o gestor, né, ou seja, o fundo de investimento pode ter que cobrar ali um percentual sobre aquele 0,1 a mais que rendeu, tá? Que é somente sobre o excedente. Riscos. Então, existem 3 tipos de riscos para os fundos de investimento. Risco de mercado, pessoal. Vocês têm que saber bem, tá, a diferença desses 3 tipos de risco, tá? Isso cai não só no assunto de fundos de investimento, cai no módulo 4 também, no módulo 3, desculpa, que é os ativos de renda fixa, né? São os riscos que cada produto tem, tá? Então, risco de mercado. O que é o risco de mercado? É o risco da variação dos preços, tá? Então, variação dos preços dos ativos devido aos fatores econômicos, políticos e financeiros. Então, o que aconteceu com a Americanas? Eu gosto sempre do exemplo da Americanas. O que aconteceu com a Americanas? Teve uma crise ali, fez com que o preço caísse, né? Então, esse é o risco de mercado, é a oscilação, tá? Tanto positiva como negativa. Nesse caso, como é risco de oscilação negativa, tá? Risco de crédito, a possibilidade de inadimplência dos emissores do título em que o fundo investe. No caso, né, um fundo de renda fixa, esse risco é quase zero, porque a maioria dos títulos são títulos públicos federais, né, ou os bancões. Então, esse risco é quase zero, né, óbvio, não é zero, mas é perto de zero. Então, é a possibilidade daquele fundo, ou seja, daquele título não ser saudado, né, ou seja, por exemplo, debêntures, por exemplo, tu investiu numa empresa, a empresa quebrou, tá? Então, esse é o risco de crédito. Risco de liquidez, tá? É a dificuldade de vender os ativos rapidamente, sem significativa de valor. Só tirar aqui o volume aqui. Assim, ó, para vocês entenderem o que é o risco de liquidez, imagine que vocês têm um apartamento. Eu decidi vender o apartamento. Você vai conseguir vender ele no outro dia? Não vai. O que vai acontecer? Você vai ter que ir numa imobiliária, fazer uma proposta de venda, procurar alguém que compre, né, negociar esse valor. Geralmente, quanto mais pressa a pessoa tem para vender um imóvel, mais ela tem que queimar o valor dele, tá? Então, isso é o risco de liquidez. Eu não conseguir transformar o meu ativo em dinheiro sem perder valor nele, tá? Dependendo da velocidade, ou seja, da pressa que eu tenho. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, eu preciso vender desesperado um carro, porque eu vou para não sei aonde, vou fazer uma viagem, vou me mudar, sei lá. Se ela quiser vender rápido, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que oferecer uma contrapartida para quem está comprando, ou seja, ela vai ter que queimar valor. O carro vale 30 mil, pô, meu, cara, me dá 25 mil logo aí e já leva esse carro de uma vez. Ou seja, esse é o risco da liquidez. Risco de crédito é o risco do título não me pagar, e o risco de mercado é o valor da cota, né? No caso de fundos de investimento. Espero que tenha ficado claro, tá? Esses 3 tipos de risco. O API, né? É um risco também, essa questão do API. A API é a análise de perfil do investidor, ou seja, é um risco porque às vezes a pessoa não tem o perfil para estar no fundo e ela entra, tá? Uma pessoa com perfil conservador entra num fundo arrojado, por exemplo. Então, é a importância de se fazer uma API com qualidade. A API é um questionário que tu responde, tá? Por exemplo, eu fiz um hoje, inclusive, né? Que pergunta como é que seria se você perdesse dinheiro, se você tiraria o dinheiro, enfim, ele tenta mapear a tua preferência o teu jeito como investidor, tá? Então existem 3 tipos: o conservador, o moderado e o arrojado.
O perfil conservador, geralmente, é aquele cara que prefere segurança, tá? Ele prefere mais segurança do que rentabilidade. O moderado é aquele cara que aceita alguma volatilidade, tá? Para poder obter um retorno talvez um pouco maior. Então, geralmente, ele, em fundos de investimento, ele vai optar ali por fundos multimercado. Já o arrojado é aquele cara que está disposto a correr riscos maiores, tá? Ele investe em fundos de ações, estratégias, tá? Opções, termo, né? Isso falando no mercado de derivativo. Ou seja, são estratégias que são mais agressivas no longo prazo, tá? Então, escolher o fundo adequado ao perfil do investidor é essencial para evitar prejuízos, tá? Principalmente desconforto também, por exemplo, se o cara não aceita perda, vai lá, abre, entra num fundo que não é o ideal, e ele uma perda, ele vai te incomodar, tá? Principalmente se tu for o cara que vendeu o fundo para ele, tá? Isso a gente vê diariamente lá no banco, para quem trabalha assim, tá aí. Dupliquei aqui. Como analisar, tá? Um fundo de investimento. Então, é importante a gente olhar o histórico de rentabilidade, né? Fazer uma análise aí do desempenho passado do fundo, ou seja, quando tu vai vender um fundo de investimento, pelo amor de Deus, diz para o cliente, tá? Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, tá? É óbvio, para te vender ali, tu vai ter que mostrar, o fundo nos últimos 24 meses desempenhou uma alta de 12%, né? Mas tem que fixar, né? Tem que frisar bem para o cliente, olha, a rentabilidade passada não garante o resultado futuro, porque depois ele vai te incomodar, né? Então, para te analisar um fundo de investimento, se você quer investir num fundo, analisar o histórico de rentabilidade, ele vai analisar o desempenho passado, né? A volatilidade, isso você vai olhar no preço das cotas, ou seja, se o preço das cotas variou muito nos últimos 12 meses, tá? E o seu benchmark, né? Ou seja, considere a variação dos retornos do ativo e compare com o seu índice de referência. Ou seja, nos últimos 12 meses, quantas vezes o fundo bateu o benchmark? Bateu 4 vezes nos últimos 12 meses. É bom. Não é. Ou seja, quem faz essa avaliação é o próprio investidor. E a composição, né, da carteira. Avaliar os principais ativos do fundo. Eu não gosto de ações. Eu vou comprar um fundo de ações? Não. Então, eu vou analisar os ativos que o fundo compõe, né, que ele tem. Ou seja, os principais ativos, os setores, os emissores, para entender para quem que tu tá emprestando seu dinheiro, para onde tu tá aplicando o seu dinheiro, né? Eu não gosto de elétrica, vou aplicar num fundo de ações que investe em papéis de energia elétrica. Qual é o sentido? Zero, né? Sobre fiscalização e supervisão, eu falei, né? Quem é responsável por isso aí é uma duplinha, né? A CVM e a Ambima, né? Que faz a nossa prova. Então, a CVM, ela é o órgão que fiscaliza, normatiza e protege os investidores, né? Que garante uma transparência e uma segurança no mercado. A Ambima, ela é responsável, pessoal, de verdade, para quem for fazer a prova, ela não regula o mercado, ela autorregula, né? Ela é responsável por autorregular, padronizar as categorias e a divulgação sobre as informações sobre os fundos. E principalmente, tá, pessoal, sobre os profissionais que distribuem produtos de investimento. É para isso que a gente faz essa prova, a CPA 10, a 20 ou a CEA. É para distribuir produtos de investimento, nos quais os fundos de investimento se enquadram, né? Então, a Ambima, ela preza por educar, por regular, por incentivar as empresas, né, ou seja, as instituições financeiras e seus participantes de mercado a sempre se certificarem, ou seja, terem profissionais habilitados, qualificados para poder distribuir os fundos de investimento. Isso, aonde que isso dá resultado? Na ponta, né? A gente tem mais pessoas acessando o mercado de capitais no Brasil. Né? Então, para quem não sabia para que serve tirar uma certificação financeira, aqui tem mais uma atribuição, né? Que é a principal delas, que é distribuir os produtos de investimento, né? E, obviamente, né? Ler o prospecto e o regulamento, né? Por quê? Porque tudo que tu precisa saber sobre o fundo vai estar nesse documento, né? Ou seja, o prospecto é o documento, e o regulamento, né? São os documentos fundamentais que vão detalhar as regras, os objetivos, né? Aonde o fundo quer chegar, suas taxas, os seus riscos, as políticas do fundo, né? Ou seja, é uma leitura essencial antes de investir, tá?
Como que investe? Chegando aqui na parte final, né? Eu vou fazer uma parte prática aqui agora, né? Como é que a gente investe? Via corretora ou via banco, tá? Tem bancos que possuem plataformas de investimento em fundos de investimento, tá? Um pouco repetitivo, mas enfim. Então, você pode escolher baseado nos seus objetivos de perfil e risco e faz uma avaliação tu faz, né, avaliação de liquidez, prazos e taxas, ou seja, é a principal parte. Vamos lá agora fazer Não terminamos ainda, tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui agora, quer ver, ó? Não sei se ficou alguma dúvida aí nesse processo. Bah, eu vi gente saindo da reunião aí. Que barbaridade. Guilherme, tem que dar falta depois. Vamos dar uma olhada. Quer ver, ó? Vou abrir uma plataforma aqui direto para vocês verem que tem tudo isso que eu falei agora. Não sei se eu estou compartilhando a tela ou caiu o compartilhamento. Não está compartilhando nada. Ah, não, que bom. Eu tô entrando no banco aqui. Era o objetivo. Não que eu tenha muita grana, né? Mas enfim. Ah, mas não é tudo certo, né? Eu entendo. Quer ver, ó? Vou compartilhar de novo aqui. Então, não sei se vocês estão vendo minha tela aí. Enfim, tá? Essa aqui Sim. é a forma um banco qualquer. Vocês podem ver no banco de vocês aqui. Vamos aqui na parte de investimentos, ó. Deixar isso aqui. Uma propaganda do meu banco, né? Imagina, tem que vender meu peixe. Ih, ó, já tá dando ruim aqui. Tinha acabado de acessar antes de vir aqui. Vamos ver se aparece alguma coisa. Muito boa a propaganda, Pedro. Tá, então aqui, ó. Eu não tenho nada investido. Ah, tem uns pilinha investido aqui no banco. Não deixo muito aqui. Olha que eu trabalho, né? Mas enfim. Então aqui eu posso vir aqui e investir, ó. Posso investir, resgatar, enfim, tá? Tem aqui meu API, que eu falei para vocês, ó. As recomendações, eu consigo falar com o especialista, óbvio que agora não, né? Mas, enfim, tem aqui a rentabilidade, ou seja, quanto que o teu patrimônio investiu, né? Então, por exemplo, eu tenho previdência do banco porque eu sou funcionário, né? Mas, enfim. Então, vamos aqui investir, tá? Então, quando eu venho aqui investir, ó, vamos ver o que que aparece. Por favor, não me faça passar vergonha, pelo amor de Deus. Então, ó, ele te dá aqui um valor sugerido, né? Olha, como se, né? Enfim, vamos supor, vai investir 50 milhões. Então, ele vai te dar aqui um simulador de rentabilidade, né? Ó, renda fixa, multimercado, enfim. E aqui nós temos o portfólio, né? Então, aqui tem, ó, debêntures incentivadas, enfim, existem vários tipos de fundo, tá? Então, vamos aqui, fundos de investimento, que é o que a gente fala de hoje. Então, aqui tem vários fundos, ó. Tem esse aqui, Bradesco Plus DI. Ó, nos últimos 12 meses, a rentabilidade está em percentual ao ano, tá? Nos últimos 12 meses, esse fundo rendeu aqui 11,8%. Nesse Bradesco Simples, RF aqui, que é renda fixa, né? Um fundo mais simples. Ó, rendeu 10,49%. Ó, um fundo de crédito, esse CP aqui significa crédito privado, tá? Enfim, rendeu a aplicação mínima dele, né? Ó, aqui você pode aplicar um pila só, que a aplicação mínima já é R$ 1.000. Rentabilidade dele, 12,57. E assim vai, né? Então, esse aqui é o risco, tá? Esse íconezinho aqui é de risco, tá? Então, eu consigo ver qualquer coisa. Então, vamos escolher um fundo aleatório, ó. Ó, esse aqui é precisa de 10 milhões para te aplicar nele, mas a rentabilidade dele foi nos últimos 12 meses foi de 9%. Ou seja, os fundos, eles, por né, entrar em ativos diferentes, eles acabam acontecendo isso. Eles investirem em ativos diferentes, tá? Então, vamos pegar aqui um fundo um pouco mais arrojado, ó. Esse aqui, ó, Bradesco, alocação moderada. Então, vamos supor, eu quero fazer uma análise, eu vou vir aqui em detalhes. Ó,
Ó, aqui aparecem as principais informações, né? Aplica a partir de R$ 1, o risco dele é médio, a aplicação dele adiciona é sempre de R$ 1 em R$ 1, né? A taxa de administração, tá? 1% ao ano. A liquidez, ó, diária após 2 dias, ou seja, tu consegue transformar o recurso que tu aplicou em dinheiro 2 dias depois que tu colocou. A taxa de performance, ou seja, 20% do que excedeu 100% do CDI, ou seja, tem taxa de performance esse fundo, né? Tem os gráficos aqui de rentabilidade, ó. Em julho do ano passado, ele rendeu 0,7% ao mês. Ou seja, nos últimos 12 meses, fechou 9,40% de rentabilidade, nos últimos 24 meses valorizou 20%, enfim, tá? O resgate mínimo, né? Olha só o que eu falei para vocês, ó. Quem que é o gestor? É o Banco Bradesco. Geralmente é sempre a mesma coisa, né? O administrador e o gestor e o custodiante geralmente são o mesmo, tá? Tem o IOF aqui também, a tabela de... Enfim, é bem completinho, ó. Tem o relatório mensal, a lâmina do produto, ó. Vamos supor, eu quero estudar a lâmina. Ó, então ele fala aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, tem tudo certinho, ó. Ó, horário de aplicação, horário de resgate, ou seja, tudo que tu precisa saber antes de investir num fundo, tu tem que olhar nisso aqui, tá? Porque depois tu não dá para reclamar depois, né? Então, se eu quero aplicar, vamos supor, eu quero aplicar aqui, eu clico aqui e aplico, né? E eu coloco aqui o quanto, ó. Tenho R$ 2 para investir. Então, vou botar 2 pila. Quando? Hoje. Eu consigo agendar também para o próximo dia, sei lá. Que dia que eu posso botar. Enfim. Não vou investir porque, né? Imagina. É só continuar aqui, é muito simples, tá? Então, eu espero, né, que tenha sido, vocês entenderam, né, como é que funciona um fundo de investimento, como é que eles funcionam, né, que é uma gestão aí dos ativos. Se ficou alguma dúvida, ou se vocês querem ir lá no banco lá, que eu abro uma conta para vocês aí, tá? Só levar o documento, comprovante de renda lá, a gente abre uma conta. Beleza? Então tá, qualquer coisa aí, me prendem um grito aí, se não sair lista de exercício, tá? É porque tá corrido para mim, não tô conseguindo montar, mas de modo geral aí, ó, Tudo Camille, bem, não tem problema. É melhor pra você também, né? Pô, tá? corrida aí, tem como não. Tá. Então tá, eu fico à disposição, então, qualquer coisa aí, certo? Muito obrigado, agora sim terminou a aula. Tudo de bom para vocês Beleza. e bom Tchau, final de tchau. semana Boa aí. noite. Tchau, tchau.